nós vamos falar sobre fobias. Você tem medo de escuro, medo de andar de elevador, medo de algum animal? Mande aí a sua dúvida para a gente, porque nós já estamos com a especialista aqui no estúdio, que é a psicóloga, doutora em Ciências Médicas, Adriana Ferreira. Muito bom dia, bem-vinda. Obrigada. Bom, quando a gente pensa em fobia, né, nós não podemos esquecer que ela está vinculada à evitação e sintomas físicos. Palpitação é um medo real de morte. Mas a fobia ela nunca está sozinha, ela está aliada a alguns sintomas ou transtornos que antecipam. E aí a gente fala sobre transtorno de ansiedade generalizada. É difícil a gente enxergar uma fobia, seja, no caso como nós estávamos conversando anteriormente, né? A agorafobia é vinculada a ambientes muito amplos, né? Pessoas que têm transtorno de pânico, né? Algumas vezes está associado à agorafobia. Ambientes amplos onde eu não consigo ver a saída, a minha sensação é de desconforto, evitação e um medo real de morte, ou seja, palpitação, sintomas físicos. Então, existem duas coisas juntas, que é a evitação e os sintomas físicos. Pois é, então sempre, independente da fobia, até quando parece ser mais leve, ela sempre está ligada à ansiedade? Sim, sim. Em todos os ela casos? Ela está vinculada a sintomas de ansiedade. Né? Então, quando nós estamos diante de um paciente com essas sintomatologias, inicialmente a gente tem que averiguar quais são os sintomas do menor para o maior, né? E a gente começa a trabalhar desta forma, tá? Do menor para o maior. A linha cognitivo-comportamental, que ela tem maior eficácia comprovada nesse processo, né? A gente não pode esquecer que inicialmente a gente tem que fazer uma psicoeducação. Explicar para o paciente o que é a fobia, ela está a serviço de quê, o que ela está impactando na vida desse paciente, que dificuldades esse paciente está enfrentando diante da sua realidade social. Um outro aspecto que a gente não pode esquecer é que, bom, uma coisa que nós estávamos conversando também anteriormente, aumentou o volume de pacientes com essa sintomatologia. A minha resposta para ti é: não, acredito que não tenha aumentado. A diferença é que sempre existiu essa predisposição. Porém, nós somos muito metralhados em dar respostas imediatas de sucesso, né? Nós somos metralhados via WhatsApp, nós não temos mais momentos de paz, vamos dizer assim. A gente consegue a paz quando a gente consegue se desconectar disso. Pois é isso que a gente estava conversando no intervalo, né? Porque há anos atrás não se falava tanto em ansiedade, a gente não era tão comum, quase nada, inclusive, né? Mas de fobia sempre se falou, né? Sempre teve medo de escuro, medo de algum animal, medo de aranha, enfim. Então, modificou alguma coisa no tratamento, porque antigamente deviam tratar isoladamente a fobia, de repente, hoje em dia já ampliou muito mais, porque está sempre associada à ansiedade, às vezes até evolui para uma síndrome do pânico, né? Como é que fica, então, o tratamento? O que acontece? Muitos estudos foram feitos. Se percebeu, então, que a fobia está a serviço de outros transtornos. Né? No passado, se tratava a fobia de barata, vamos dizer assim, ou a fobia de ambientes fechados, né? Mas agora a gente percebe por vários estudos que ela está a serviço de outros transtornos. Como que a gente faz isso? Quais seriam os steps, vamos dizer assim, para o tratamento? Né? Inicialmente, a gente tem que fazer uma análise com o paciente de quais são os medos. Né? Esse medo está a serviço de quê? Né? No que ele impacta na vida desse paciente? Como é que ele reage diante de tudo que está acontecendo? A partir dessa anamnese, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma análise com o paciente do menor para o maior medo, maior fobia. Tá? A partir disso, eu vou psicoeducar. O que é psicoeducar? É tornar para esse paciente claro o que está impactando no dia a dia. Né? E até escalonar o que impacta mais e o que impacta menos, inclusive fazer um plano de tratamento. Todo o processo está no pensamento, em se questionar o quanto aquilo realmente é um medo real e que vai impactar na minha vida. Ou seja, no quanto eu estou em risco, sob risco de morte, porque a sensação
é essa. A sensação é de medo real de morte. É normal a pessoa ter muitas fobias, né? A pessoa já é mais medrosa por natureza, tem medo de tudo. Tem medo de tudo que é bicho, tem medo de escuro, tem medo de elevador, tem medo de... Não, acho que... Não é comum? Não, comum de ter várias fobias, não. São fobias específicas. E geralmente elas estão associadas a questões de predisposição genética. E aí foram feitas várias histórias pós-guerra, né? Naquela situação toda de holocausto, pessoas que ficaram fechadas, né, em ambientes fechados, mulheres grávidas, né, então conseguiu se reportar aquela realidade para estudos agora, atuais. Sim. Né, e se percebeu que existe uma predisposição genética, sim. Né? A gente, durante o período que nós estamos na gestação, os 9 meses, a mãe também passa os seus receios, os seus desejos, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então existe essa questão, né? Mas também existe aquilo que é aprendido. Quando a mãe diz, não toca nisso, né? A gente pode dizer, não toca nisso, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não o grito, né? Não aquela reação que muitas vezes a gente enxerga em algumas mães, né? Ou em pais, não vamos botar a culpa nas mães coitadas, né? Mas aquilo que a gente aprende também pode gerar ou desenvolver alguma ansiedade. E essa ansiedade pode evoluir para uma fobia ou até para uma evolução para uma situação de pânico. Pois é isso que eu ia perguntar. Então, quer dizer que além do ambiente, né, da educação da criança, também tem a predisposição genética e também tem um pouco da personalidade da criança, né? Sim, tudo isso junto e misturado. Porque eu, por exemplo, eu mesma lembro de medos, assim, que surgiram, acho que nasci com eles, né? E conheço pessoas que também nem sabem quando eles surgiram. Sim. A gente tem essa impressão, né? Parece que nasceu com aquele medo. Exatamente. Até uma coisa que agora a gente está na fase de verão, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Os bebês, né? A situação do mar. A gente tem que apresentar o mar para a criança, né? Mas com muito cuidado, né? Sempre proporcionando como uma experiência positiva. O que a gente vê às vezes? A criança não desejando entrar no mar e os pais forçando a entrar. Então, tudo aquilo que é forçado também pode, em algum momento, não existe essa equação, ok? Do tipo, forçar alguma coisa pode desencadear. Não existe isso. Mas a gente pode, sim, ter cuidado. Tudo aquilo que é oferecido de uma forma forçosa não é interessante. Pois é, e é comum conseguir tratar já na infância ou a maioria dos casos já só na vida adulta consegue, né, detectar realmente ou ir em busca de tratamento? É possível se curar de uma fobia? É possível, é possível. É possível a gente trabalhar isso. A gente não pode afirmar que ela pode ser totalmente sanada. Tá? Porque às vezes ela pode deslocar também de uma situação para outra. Então por isso que é tão importante o tratamento, né? E justamente essa escalonagem do menor para o maior, né? E lentamente expondo o paciente àquelas situações, porque ela deixa de ser um problema, né? Então a gente tem que cuidar sempre para ter o maior zelo e cuidado. Tudo aquilo que talvez não foi feito. Nesse exemplo que eu dei com relação ao mar, por exemplo, a gente vai começar a fazer isso lentamente, apresenta fichas com uma barata, por exemplo, né? E a gente vai apresentando vídeos com o movimento, a barata se movimentando. Todo o aspecto do tratamento está no pensamento e crença. A gente tem que desfazer o pensamento prévio e a crença de que aquele animal, de que aquela situação vai colocar em risco a sua integridade física. O ponto todo está nesse aspecto. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Volte sempre aqui no programa. Eu que agradeço.